Olá, alunos do Arquibaldo, bom dia, sejam bem-vindos, alunos do primeiro, segundo e terceiro anos. Essa aqui é a nossa primeira ANP, nossa aula não presencial. E para a nossa primeira atividade, para as outras também a gente vai tentar fazer isso, a gente entendeu que é muito importante a gente simplificar os processos. A gente sabe todas as dificuldades de acesso a aplicativo, a aparelho, à internet, e tentando amenizar um pouco essas dificuldades, a gente vai tentar não passar muitas atividades e não sobrecarregar vocês. Vai facilitar para vocês e para a gente. Nessa tentativa de simplificar os processos, a gente, da área de humanas, geografia, filosofia, sociologia e história, tentamos fazer um trabalho mais interdisciplinar. A gente vai trabalhar temas que são comuns para todas as disciplinas da área e cada um vai dar sua contribuição com aquilo que é mais próprio, que a gente domina um pouco mais. Para essa primeira aula de hoje, a gente escolheu um tema que é extremamente relevante e que, infelizmente, está em pauta novamente. O professor Célio vai dar uma pequena introdução do porquê que a gente escolheu esse tema para essa nossa primeira atividade. E além de simplificar e tornar acessível, a gente também quer que sejam temas que atraiam a atenção de vocês, e que estejam em pauta num momento que seja relevante para esse momento tanto de quarentena, de Covid, quanto desses movimentos que estão acontecendo além desse processo de quarentena. Então, o que a gente tem percebido nos últimos tempos é um movimento de revolta contra atitudes racistas que já estão impregnadas em nossa sociedade, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aí que a gente vai tratar esse tema com mais detalhes com vocês nesse dia. Professor Jadson, é importante a gente trabalhar esse tema? Sim, é muito importante porque a nossa sociedade ainda não entende o que é o racismo de fato. E, principalmente, não se entende enquanto uma sociedade racista. Então, é necessário que a gente discuta, debata, que venha à tona com esses temas para que fique claro para todo mundo que é preciso a gente fazer um debate profundo e sério sobre essas coisas, que todos vocês, alunos, entendam o que é isso. Tá? Até porque nós vivemos e estamos e atuamos numa comunidade que é eminentemente negra, Então é preciso que a gente debata isso de uma forma bem profunda e que a gente possa tirar todas essas dúvidas, que vocês entendam o que é isso de fato e que a gente acesse a nossa consciência diante disso, diante do que é ser racista, do problema do racismo e como isso afeta todos nós. Ok. Quando a gente estava preparando essa aula, a gente escolheu uns 3, 4 temas relativos ao assunto e cada um ficou responsável, A gente resolveu fazer uma reunião sobre isso para discutir os temas e vimos que apenas alguns dos pontos já era suficiente para a gente debater muita coisa. A gente vai partir de uma premissa, que é uma frase que ela ficou muito falada no Brasil durante muitas décadas. Há mais ou menos 30 anos, era muito comum a gente ouvir que o Brasil não era mais racista, que não havia racismo no Brasil. Então, a premissa que a gente vai partir é: não somos racistas. A partir disso, a gente vai discutir um pouquinho os conceitos de racismo, preconceito, racismo estrutural e racismo institucional. A gente está aqui acompanhando o slide no computador, só que ele vai estar acessível para vocês. Vocês vão estar acompanhando aqui, em algum lugar. Primeiro, se a gente fizer uma pesquisa rápida sobre violência policial, a gente vai encontrar diversas manchetes, como essa que a gente vai passar aqui para vocês, mostrando como existe de fato uma política no Brasil que ela é criada, que ela é feita, desenvolvida para exterminar a população negra. Quando a gente fala que está havendo o genocídio da população negra, não é um exagero, não é um vitimismo, como se diz. É só a gente fazer uma pesquisa muito rápida, de 5 minutos. Vou passar aqui algumas manchetes que vocês vão ver que já viram e continuam vendo notícias como essas. A primeira diz: 9 em cada 10 mortos pela polícia no Rio são negros ou pardos. A segunda diz: a violência policial contra negros como política de Estado no Brasil, e traz embaixo um dado. Entre janeiro e julho de 2019, só a polícia do Rio matou 1.075 pessoas. O detalhe é que dessas 1.075, 80% delas eram pessoas negras.
Isso é o dobro dos Estados Unidos. Se a gente parar para pensar que nos Estados Unidos está acontecendo toda essa revolta, aqui no Brasil, contra esses assassinatos da população negra, aqui no Brasil a situação é 2 vezes pior e a gente ainda encontra muita gente que fala que não existe mais racismo no Brasil. Outro caso marcante aqui foi o caso do músico Evaldo, que levou 83 tiros. 83 tiros que atingiram seu carro e ele. Na verdade, o exército disparou 257 tiros, que foi uma coisa que comoveu na hora e depois passou em branco. Praticamente não houve manifestações, não houve ações contra esse fato. Mais uma, a gente poderia passar o dia inteiro falando só essas manchetes. Jovem levado pela PM quando aguardava entrega de comida é encontrado morto. Esse caso foi emblemático. Um jovem pediu comida por um aplicativo, tinha marcado com a namorada, ele assistiu filme, foi para a esquina. Foi confundido, entre aspas, com um bandido. Depois viu-se que ele não tinha nenhum envolvimento com crime, era trabalhador, tinha carteira assinada e tudo mais. Foi assassinado pela polícia e ficou por isso mesmo. A criança de 14 anos foi morta durante a operação policial dentro de casa. O fato curioso é que todos esses casos envolvem pessoas negras. Não significa que não aconteça com pessoas brancas, mas a proporção é absurdamente maior quando se trata da população negra. Sim. Aí quando a gente fala de racismo institucional, a gente está falando do racismo encontrado em diversas instituições, tanto de segurança pública, de saúde e em todas as instituições em que a gente tem que ter acesso, Então, nesses casos, que o Sérgio recortou para trazer para a gente vê a ação da polícia contra as pessoas negras de forma agressiva e autoritária, sendo que a gente não imaginaria os mesmos fatos acontecendo em ações que envolvessem pessoas brancas e de alta classe. Então, a gente, enquanto Estado, a gente tem uma premissa de que somente as forças policiais detêm o poder da violência. Então, os exemplos que Sérgio trouxe para a gente, eles mostram muito claramente o quanto as forças policiais agem de uma determinada maneira, enquanto o alvo são pessoas negras, e o que a gente não imaginaria nem perto disso quando o alvo seriam pessoas brancas. Existe o vídeo que viralizou recentemente, foi um policial acessando a casa de uma pessoa rica que mora no Alphaville, se não me engano, e ele foi humilhado, então ele não abordou de forma violenta essa pessoa, apesar de estar sendo humilhada, mas a gente não vê a mesma atitude, as mesmas ações quando esses policiais se inserem em comunidades pobres e negras, onde a maioria das pessoas são negras, o que na verdade a gente encontra é uma violência policial exacerbada. Eu acho que a gente precisa, puxando um pouco do que o Célio estava falando, eu acho que a gente precisa entender um pouco de como a raça negra, o povo negro, ele está associado à pobreza e à violência. Então, o tempo todo, a gente levando a gente a crer que o negro ele é bandido, que o negro, em qualquer situação, ele vai ser bandido e violento. Mas a gente também tem que entender que os negros, a história do povo negro é uma história que leva o negro a ser marginalizado, a ser violentado, desde o momento que eles foram escravizados. E a partir daí, as instituições que constroem a sociedade, qualquer instituição que constrói a nossa sociedade, acaba fazendo essa diferenciação, muito por conta de que, historicamente, o negro ele é marginalizado. Então, se você vai numa escola, você vai numa universidade, por exemplo, hoje, você vai encontrar, ainda hoje, mesmo com toda a política de cotas que tivemos, de inserção social, você ainda vê que a maioria das pessoas dentro de uma universidade são brancas. E principalmente quando você fala daqueles cursos que são tidos cursos como de elite. A gente estava até conversando ontem entre a gente e a gente ponderou isso, cursos como medicina,
direito, jornalismo, psicologia, sempre foram cursos da elite branca, né? E o que significa? Significa dizer que essas instituições, elas são preparadas para receber o povo branco. E há uma diferenciação entre o povo branco e o povo negro, sempre colocando o povo negro como um povo que é menor, que é inferiorizado. E, além disso, de não dar oportunidades mesmo de acessar essas instituições, né? E eu acho que a gente pode até entrar, não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa sobre isso, mas a gente pode também entrar, porque eu acho que são duas coisas que estão juntas. É quando a gente fala de racismo institucional e racismo estrutural. São dois conceitos que a gente precisa entender bem, porque eles são juntos, sabe? Eles são intrincados. Eu acho que talvez Sérgio... Eu queria pegar a partir daí. Pessoal, para deixar de uma maneira mais simples, lembrando que é uma aula, né? É um debate entre a gente, só que é uma aula. A gente preparou o material para ficar mais claro, mais elucidativo para vocês. Vocês vão acompanhar no slide, que vai estar no vídeo também, e a gente pode disponibilizar também para vocês, através do WhatsApp, do Classroom, que tem os conceitos. Queria que vocês observassem. O que é racismo institucional, que o Célio começou a falar, que o Jackson está explicando, através de exemplos. O conceito é simples. Racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas do Estado e das leis de forma indireta. Promovem a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros que tendem a ser mais agressivas. Então, quando a gente percebe que tem instituições oficiais que tratam de maneira diferente negros e brancos, aquele racismo institucional está sendo aplicado, está sendo executado. Pegar um exemplo bem claro da nossa vivência. Você sabe que dos professores aqui da escola tinha eu, Eliakim e Fernando, que éramos de Umbaúba. A gente faz o trajeto todos os dias, a gente faz o revezamento dos carros. Às vezes que eu e Fernando, que temos a pele mais clara, éramos abordados, eram infinitamente inferiores do que às vezes que o professor Eliakim, que é negro, era abordado. Então, há uma orientação da polícia para tratar de forma diferente o cidadão negro. Esse é só um exemplo. Queria que vocês refletissem em outra questão. Quantos médicos negros já atenderam vocês? Quantos profissionais tidos como professores de elite vocês já viram sendo negro? Um arquiteto, um engenheiro. Quantos patrões negros vocês já viram? Quantas pessoas de posição, de chefia, que são negros vocês já viram? Lógico que vocês podem lembrar, mas eu conheço fulano que é negro e é rico e é gerente de não sei de onde. Vocês vão encontrar um caso ou outro, mas vai ser exceção. Na regra, na média, a gente sempre vai ter uma dominância nesses cargos de posição de poder mesmo, exercidos por pessoas brancas. Acho que elucida isso, né? Eu acho que até, Sérgio, só para botar uma vírgula aí também, acrescentar um pouco, se vocês entrarem numa escola rica, numa escola particular, isso, você não vai encontrar professores negros. Né? Para trazer para a nossa realidade, você não vai encontrar... ou os negros que estarão ali são bem poucos, mesmo em lugares em que a população negra é maior. Exato. Por exemplo, no Nordeste tem a população negra bem grande, bem volumosa. Um estado como a Bahia tem uma maior população negra. Se você for numa escola particular da Bahia, ou aqui mesmo em Sergipe, que também tem uma população negra muito grande, você vai encontrar mais professores brancos. Se você for numa loja dentro de um shopping, você vai encontrar pessoas brancas te atendendo. Se você for num restaurante chique, você vai encontrar pessoas brancas te atendendo. E quem é que vai também consumir lá? Também as pessoas brancas. Então, essa coisa do racismo institucional está presente em qualquer situação, em qualquer instituição, seja instituição pública ou seja uma instituição privada. Antigamente, só um exemplo, isso era ainda mais escancarado, né? Tinha muitas empresas que colocavam como exigência para uma vaga de emprego o chamado ter boa aparência. Esse ter boa aparência era tido como ser branco. Né? A maioria das vezes, se a pessoa era negra,
não se encaixava no quesito boa aparência. É só... Se fosse negra, ela teria que se submeter a esses padrões de beleza branco, né? Que ela alisasse o cabelo, que ela se comportasse como se fosse esperado para uma pessoa branca se comportar. Ela tem que negar sua ascendência, né? Sua identidade visual para acessar um emprego. Pronto, né? Só para justificar um pouquinho mais, quero que vocês observem esses gráficos que eu trouxe, que são do IBGE, lá no site do IBGE vocês vão encontrar eles, e são os mais atualizados possíveis, né? Do ano de 2018, que tem coisas, melhor dizendo, tem dados sobre o mercado de trabalho, distribuição de renda, moradia, educação, violência e representação política entre a população branca e a população negra. Se vocês observarem, nos cargos gerenciais, 68% são ocupados por brancos, justificando aquilo que a gente disse. Quando a gente vai para subutilização, o que seria essa subutilização? Seriam os trabalhadores informais, por exemplo, ou os desempregados, aquela pessoa que faz bico. 29% é preto ou pardo, 18% é branco. Então você tem mais negros em condições piores e mais brancos em condições melhores. Outro dado aqui, distribuição de renda e condições de moradia. Pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, 15% é branca e 32,9% é preta ou parda. Então, não é uma coincidência que a gente tenha mais negros vivendo na miséria, mais negros envolvidos com criminalidade, mais negros compondo a população carcerária. Não é porque o negro ele tem uma tendência à violência, como já foi tentado provar com falsa ciência. É porque o negro ele foi colocado nessa condição de marginal, ele foi marginalizado, ele foi violentado, né? Foram negadas as oportunidades. Continuando. Sobre educação. Taxa de analfabetismo. A gente percebe que no Brasil ainda temos uma taxa de analfabetismo alta, e ela ainda é maior entre os negros. Apenas 3,9% são brancos e 9% são pretos. 3 vezes mais pretos analfabetos do que brancos analfabetos. Sobre violência, taxa de homicídio. Outro dado importante. Representação política. Em 2018, dos deputados federais eleitos, 75%, mais de 75%, são brancos. Numa população que tem quase a metade da população preta ou parda, a gente não tem sequer representação política. Menos de 25%, 24,4% dos deputados federais eleitos se declaram pretos ou pardos. Então, se a gente não tem quem nos represente, essa situação que a gente tem hoje de exclusão, de desigualdade, esse abismo social que a gente também tem sequer perspectiva de mudança, de melhoria. Sim. Esses dados que Sérgio trouxe, ele vão muito de encontro com a ideia de meritocracia. Porque a meritocracia, ela nos coloca em uma suposta situação de igualdade em que todos estaríamos competindo, né, para nos destacarmos, né, na sociedade. Então, se a gente for colocar em uma situação hipotética, eu teria as mesmas condições de uma pessoa negra que veio de uma comunidade mais pobre, né, para competir uma vaga, por exemplo, de professor do Estado. Essa discussão é uma discussão que rende bastante, né? A partir do momento que a gente conhece esses conceitos, que a gente sabe que é o racismo institucional, que a gente percebe que o racismo não é só quando a pessoa é ofendida, é discriminada, passa por uma violência, a gente tem noção do quanto é importante estar discutindo isso. Falamos sobre o racismo institucional, agora a gente vai falar sobre outro tipo de racismo que é mais difícil ainda que a gente perceba a existência dele. É o chamado racismo estrutural. Vocês acompanham o conceito dele e depois a gente vai discutir um pouquinho, né? Tem uma campanha que ficou muito famosa, que eu quero que vocês acompanhem aqui a análise dela, e vocês percebam como esse racismo estrutural ele está impregnado na nossa sociedade. Primeiro, né, a definição dele. A forma de racismo tem que ser muito mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos e situações e falas embutidas em nossos costumes
e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Jadson, como é que esse racismo estrutural, se manifesta? Sérgio, tem uma situação que eu, inclusive, enquanto pessoa preta, já passei e que possivelmente possa vir a passar bastante, é o simples fato de a gente entrar no supermercado ou numa loja e ser seguido pelo segurança, que por acaso também é negro. E aí é o problema do racismo estrutural. É porque é tão naturalizado e tão normatizado que o negro, que a pessoa preta é bandida, que a pessoa preta é um delinquente, que qualquer outra pessoa, seja negra ou preta, vai olhar para o preto assim também. Então já passei por várias situações de entrar dentro do supermercado para fazer compras normais e a cada departamento que você passava, o cara ia acompanhando você. Simplesmente por ser preto. Não significa que esse segurança ele é racista. Não significa isso. Significa que ele também já foi atingido, está contaminado por esse racismo. Exatamente. Estrutural. E por que racismo estrutural? Ele está na estrutura das nossas ações. Ele é o ponto de partida das nossas ações. Porque socialmente foi-se construído que o negro é marginal. Né? Que ele é marginal. Não que ele foi marginalizado, mas que ele naturalmente é marginal. Então isso aparece na mídia, isso aparece nos produtos que a gente consome, midiáticos, culturais, e que o negro ele é bandido, é assim, ou como o negro ele é tratado, né, numa novela. Se você numa novela, quando você vê, ele é sempre ou o empregado doméstico ou o bandido da favela. Raramente você vai encontrar um negro dentro de uma outra posição. Raros são os casos que isso acontece. Bem assim é nos filmes, tá? Bem assim é a abordagem que dá nos jornais. É sempre a abordagem do negro marginal, traficante, nunca de outra abordagem. Isso é racismo estrutural. Está na estrutura das nossas ações. Não acho duvidoso que nós mesmos, em algum momento, olhou para o negro em alguma situação e já imaginasse ele como um bandido. Se a gente sair na rua à noite e vier um branco e vier um negro, quem você acha que a gente vai caracterizar como suspeito? É sempre o negro. Isso está na estrutura da sociedade. Isso precisa ser rompido, a gente precisa entender isso para romper. Exato. Só um exemplo que eu lembrei, todo mundo deve ter acompanhado. O Big Brother esse ano teve muita repercussão porque tratou muito dessa questão do racismo, né? E um dos personagens do programa que teve muita repercussão foi o Babu Santana, que é um ator que foi caracterizado, foi marcado por sempre fazer esses papéis. Sim. Se você dá uma olhadinha no Google, vai lá no Wikipedia, você veja os papéis que ele fez. Sempre está lá, o homem mal encarado, o bandido, o traficante, coisa ruim, que inclusive foi o nome do personagem dele. Porque só pelo fato dele ser negro. Se ele é negro, ele sempre vai ser escalado para fazer um papel desse. Sempre vai ser empregado, sempre vai ser o bandido. Nunca vai ser o empresário, nunca vai ser um cidadão normal. Né? Esse é o racismo estrutural. Sobre isso, teve uma campanha que ficou muito famosa, que eu quero que vocês acompanhem. Essa campanha consistia no seguinte: pegaram 2 grupos de pessoas e disseram que elas iriam participar de uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego tinha um teste de imagem. Esse teste de imagem consistia no seguinte: o empregador mostrava para o entrevistado uma foto de um cidadão praticando alguma ação e pedia para o cidadão, melhor, para o entrevistado, identificar o que era que aquela pessoa estava fazendo. Eram fotos de pessoas brancas e negras, vestidas da mesma forma, fazendo exatamente as mesmas coisas. O curioso é que em todas as fotos que eram pessoas negras que estavam sendo mostradas, sempre foram olhadas em posição de inferioridade. No primeiro slide aqui, quero que vocês acompanhem, o primeiro homem é um homem branco que está correndo. A entrevistada disse que era simplesmente alguém que estava atrasado.
O negro, exatamente na mesma posição, com a mesma roupa, a mesma faixa etária, segundo os entrevistados, um disse: parece uma pessoa fugindo. O outro foi mais claro, mais taxativo: é um ladrão. E o interessante é, se vocês passassem por esse teste, é possível que vocês, mesmo não se identificando como racistas, vocês poderiam ter exatamente a mesma interpretação. No segundo, tem uma mulher branca escolhendo uma roupa, né, segurando um casaco. A entrevistada era uma designer de moda, né, uma profissional, bem remunerada, bem vista, glamourizada e tal. No segundo, uma pessoa exatamente com as mesmas características, segurando a mesma roupa, vestida da mesma forma, disseram que ela era uma vendedora ou uma costureira. Por quê? Porque é uma posição inferior, tida como inferior. A próxima mostra dois homens, um branco e um negro, vestidos de terno e gravata. O primeiro é o quê? É um executivo. É um executivo que trabalha na parte do RH, alguém que contrata e demite, né? O segundo é um motorista particular ou segurança de shopping. Porque o negro só pode se vestir de terno e gravata se ele for um segurança, se ele estiver servindo a alguém. As próximas imagens. Dois homens cuidando do jardim. O entrevistado disse que o branco estava cuidando do jardim da casa dele. O negro era um jardineiro trabalhando para alguém. A próxima. Uma mulher branca limpando a pia, limpando a casa, é alguém limpando a pia da casa dela, limpando a casa dela. A negra é uma diarista. Então veja que o negro está sempre servindo, né? Ele nunca está numa posição de superioridade. Essa negra aí, segundo os olhos da sociedade, não poderia ser a dona da casa, limpando a sua própria casa. Então isso aqui é só uma amostra desse racismo estrutural. Ele é muito difícil de perceber, porque ele está na nossa vida. A gente já tratou como normal todas essas situações. Sério? E a gente pode entender também o racismo estrutural como um crime perfeito, né? Com muitas aspas mesmo. Porque ele tem várias nuances. Ele foi feito para a gente acreditar que ele deveria ser assim, né? Então, se a gente for fazer um retrospecto histórico do Brasil, a gente vai perceber que nós temos um maior tempo de história, né? 3 séculos. A gente teve pessoas negras que foram capturadas, raptadas da África e foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas. Ou seja, elas estavam a serviço de outras pessoas, né, dos senhores de engenho, e trabalhavam em troca de comida, né, e não recebiam nenhum tipo de remuneração. Né? Além disso, eram castigadas quando elas iam de encontro às vontades dos seus senhores. Então, esse processo de escravização, ele tentou transformar o negro como uma coisa. Ele era um objeto do seu senhor. Né? E também, nesse mesmo caminho, eles eram animalizados. Né? Então, como animais, eles mereciam um castigo. Né? Então, esse processo de codificação, né, de tornar desumanização da população negra, ele não terminou com o fim da escravidão. Ele continuou, ele perpetuou. Né? Após o fim da escravidão, isso é uma coisa que a gente já debateu várias vezes, para onde esse negro foi? Né? Ele foi para as periferias, ele não teve oportunidades de emprego claras, né? Não foram dadas as oportunidades. Né? Então, a única caminho que ele encontrou foram ir para as periferias, né? E esse processo levou ele também à marginalização. Né? Existiam leis que buscavam punir prioritariamente as pessoas negras. Então, por exemplo, se o negro estivesse na rua porque não tinha emprego, não tinha oportunidade, ele não estudava, as oportunidades não eram dadas, se ele estivesse na rua, ele era considerado um vadio, uma pessoa que estava causando um transtorno social e deveria ser preso. Estava atrapalhando a ordem, né? Até a cultura, né? Se a gente pensar, por exemplo, em manifestações culturais como o samba, ele era criminalizado. Se tivesse rodas de samba no meio da rua, a polícia prendia. Mas por quê? Porque o samba era coisa de preto. Sim. Simplesmente isso. A gente vai lembrar da capoeira, diversos exemplos, né? Sim. Eu acho que aí, você toca num ponto que é extremamente importante. Como a cultura negra, ela é marginalizada, ela é criminalizada, e isso passa... Qual é a consequência disso? A consequência é que nós negros
E a população, grande parte da população preta, começa a se negar enquanto negro, enquanto preto. E é um grande problema quando você não entende a sua identidade enquanto preto, enquanto negro, porque você não luta para as melhores condições de vida. Você vai estar sempre, quando você resiste à sua identidade negra, quando você resiste à sua cultura negra, você está sempre se colocando à margem. Então, fazer um movimento contrário, ter consciência de que o racismo existe, ter consciência de que você é negro e que existe uma cultura negra que a gente precisa valorizar, preservar e se entender como tal, ter consciência disso, que é para fazer o quê? Fazer um movimento de luta para que as melhores condições de vida e de igualdade social cheguem para todos. Sim. Outra questão, né? Além da marginalização, né? Tornar o negro, essa imagem do negro como violento, quando na verdade muitas vezes ele só está reagindo à violência que ele é submetido, né? A questão da marginalização também da cultura negra, né? Como uma coisa inferior e proibida, a gente também percebe isso na religião, né? Quantas vezes a gente observa que a religião, as religiões afro-brasileiras, especialmente o candomblé, ele é demonizado, né, tido como coisa do diabo, do satanás. Isso também foi construído historicamente, né, porque o negro que veio para cá, né, a religião católica como a religião oficial do Brasil naquele período, e hegemônica, né? Hegemônica, ela tentou apagar essa religião, né, colocando como antagonista, né, como a coisa do diabo, uma coisa que não deve ser feita. Né, e isso teve consequências tão profundas que hoje em dia a gente vê essas ações, né, de demonização dessa religiosidade negra, né, muito recorrentes, principalmente com as religiões neopentecostais. Tudo bem você não acreditar, né, nas divindades africanas, divindade de origem africana, mas você, de certo ponto, tem que respeitar. Tem que entender aquilo como um produto da ancestralidade negra, né? É um produto cultural, um produto de crença de uma população negra, né? E por isso ela deve ser respeitada. O fato de acreditar ou não nos orixás, de acreditar ou não em um Pai de Santo, né? Nos seus sacerdotes, não quer dizer que você não deva respeito. Isso daí é também uma vertente desse racismo estrutural. Né, você negar o direito, inclusive, à crença. Né, você é obrigado a acreditar, né, numa religião hegemônica, né, o que no nosso caso é o cristianismo. Isso também é um resultado do racismo estrutural. Então, pessoal, finalizando, vocês perceberam que é um assunto que rende bastante, né? Se a gente for continuar discutindo aqui, a gente passa o dia inteiro e não esgota esse assunto. Infelizmente, né? Porque o racismo já deveria ser um assunto que já deveria ser superado, mas não é, porque foi negado a gente, inclusive, o acesso à informação sobre esse tema. A gente vai passar algumas atividades para cada uma das turmas sobre esse tema, e eu quero que vocês, de fato, reflitam sobre tudo isso que a gente falou. Fiquem à vontade para tirar dúvida, para perguntar, pesquisem, e não façam esse exercício simplesmente por fazer. Façam um exercício de reflexão. A gente não vai encher vocês de tarefa, mesmo porque a gente acredita que o importante é trabalhar a chamada aprendizagem significativa. Que vocês discutam, pesquisem, entendam algo que vai ser importante para a vida de vocês. Então é isso, a gente pede boa vontade e estamos à disposição para ajudar vocês nesse momento, né, difícil, e em todos os outros momentos aqui. E aí essas atividades também podem funcionar como feedback, né? Vocês dando um retorno de temas, de como vocês aprenderam isso que a gente trouxe para vocês, né? E cada vez mais, né, à medida que vocês forem se engajando nesses conteúdos que a gente está disponibilizando para vocês, a gente pode trazer coisas novas que sejam do interesse de todos e seja pertinente também à nossa área de humanas, né? É isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje, né, Sérgio? E eu acho que é um tema que tem muita abordagem, tem muito caminho para tomar. Eu acho que a gente podia retomar depois alguns outros temas que a gente não trabalhou aqui e a gente vai retomar com esse assunto em algum outro momento. Tá bom? Até mais. Até mais, até a próxima. Tchau!